sacerdócio de Cristo Jesus. O sacerdócio de Cristo nos assuntos espirituais concernentes a Deus. Esse é o tema. Aquele que não se glorificou, mas que o glorificou, aquele que disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Muito cuidado com essa palavra, gerei em relação a Cristo. Ele não é criado, não foi criado. Porém, ele é filho eternamente gerado dentro do Pai. Eternamente gerado. Coexistente, co-inerente ao Pai. Porque alguém pode se atrapalhar com essa palavra e pensar em uma declaração absurda como essa. Cristo, ele é incriado. Ele é eternamente gerado. E esse assunto aqui, que abrange a eternidade, é o assunto que é a base da sua encarnação. E na encarnação, o Filho gerado, e você precisa unir as duas coisas, a eternidade na encarnação. É um grande mistério, irmãos. Mas é o que eu posso adiantar para vocês. Mas vamos seguir. Agora vocês vão perceber aqui na leitura desses textos algo muito importante. Primeiro, ele vai dizer que ele tinha muitas coisas grandiosas para dizer. E essas coisas não foram ditas, por quê? Porque eles eram tardios. A palavra traduzida ali é preguiçosos. Eles eram preguiçosos, indolentes, em ouvir verdades profundas. Como pessoas que têm dificuldade com verdades profundas podem viver uma vida profunda? Como pessoas que se acostumam com a periferia da religiosidade podem viver a vida cristã nos lugares mais altos? Então é muito natural que cristãos medíocres vivam vida medíocre. Cristãos superficiais. Vocês estão vendo? Cristãos medíocres vivem vidas medíocres. Que vida é essa? A vida cristã. Senhores, costuma-se dizer, e está no censo do Brasil, que esse país, a maioria é cristão. Isso não condiz com a realidade. Isso é um nominal. Que religião que é a sua? Cristã. Religião. Nós não estamos falando de religião. Então, há uma confusão muito grande nisso. De religião com vida espiritual. Cristão é um cara que vive em Cristo. É uma mulher que vive em Cristo. Vive em Cristo, para Cristo, por Cristo. O cristão verdadeiro, ele reconhece a cruz como um lugar para ele morrer com Cristo, para ele ressuscitar com Cristo, para ele desenvolver, a partir da cruz, Cristo nele, nela. Esse é o cristão verdadeiro. Daí a academia é o treinamento da vida espiritual. E aqui na nossa academia, nós integramos a questão temática, que Deus me deu o dom de ser engenheiro civil, me especializei em geotecnia, e hoje eu tenho que integrar esse talento que Deus me deu, poder ser engenheiro civil e me especializar em geotecnia, porque é Ele que me levou para isso. Esse conhecimento vem dele, através dos estudos, para ter uma gestão cristã, que é a segunda parte dos nossos mini treinamentos, e isso tudo englobado ou para um desenvolvimento da vida espiritual. Então, os nossos mini treinamentos são divididos em 3 partes: o temático, o de gestão cristã e o amadurecimento espiritual, que ele exatamente está falando agora, a partir do novo nascimento. Que tem uma compreensão superficial da palavra, que não tem profundidade na intimidade com a palavra, vivam uma vida medíocre. Vivam uma vida superficial. Meus irmãos, todos nós passamos por provas, lutas, sofrimentos, tribulações, enfim. Todos nós. Há uma linda e gloriosa exposição sobre isso no capítulo 4 de 2 Coríntios. Mas é importante você estudar o capítulo 4 tendo em vista o contexto do capítulo 3. Porque no capítulo 3, Paulo, quando ele vai usar o paradoxo ali sobre Moisés e Cristo, o que aquele povo tinha em Moisés e Cristo, ele vai dizer que
e eu estou aqui parafraseando, que aquela experiência baseada nos conceitos da lei mosaica, era como se eles vivessem diante de Cristo, tendo como que um véu. Eles não conseguiam enxergar, estavam cobertos, não conseguiam ter revelação. Eles não tinham como perceber a vida em Cristo. Então, todas as vezes que eles liam Moisés, segundo Paulo escreve aqui, em 2 Coríntios capítulo 3, é como que um véu sendo colocado sobre a vida deles. Eles não tinham a revelação. Aí ele vai usar justamente esse paradoxo. E nesse paradoxo ele vai fazer uma colocação linda, que nessa nova vida em Cristo nós estamos sendo transformados de glória em glória. Dessa vez estamos sendo transformados de glória em glória. Na academia, nós estamos treinando para sermos transformados de glória em glória com os eventos, com as circunstâncias do dia a dia. O povo lá de Deus, lá no deserto, tinha Moisés como guia, mas eles não podiam ver, por isso que o véu, a revelação do que Moisés dizia, e dizia através de Deus, que falava com Moisés. Mas Moisés não era visto como um Cristo nele, não via um Cristo nele. É isso que ele acabou de dizer. Isso acontece hoje da mesma forma. Um cristão verdadeiro não é visto pelo ímpio nem pelo religioso. Olham ele como um homem normal. E ele é um homem sobrenatural. Não é mérito dele, é o mérito dele ter o Espírito Santo habitando o coração dele ou dela. Expressãozinha aqui, essas duas expressões tão pequenininhas, de e em, porque a primeira aqui vai falar da origem, da onde parte essa glória. E a outra vai dizer aonde converge a glória. É de glória em glória. A vida do cristão, ela não é um fruto do acaso. É um plano soberano de Deus. Esse plano é um plano de glória. Nossa vida é uma vida de glória. E tudo em nossa vida tem a ver com a glória de Deus. É um assunto longo. Aquilo que eu citei sobre o Salmo de número 8, versículo 4. Tudo tem a ver com a glória de Deus. De modo que quando o homem cai, ele expõe a glória de Deus ao ridículo. E o que é a salvação em Cristo? Lembra? Romanos 6 vai dizer assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Eu vejo religiosos só vendo o outro e falando do pecado, do erro do outro. Isso é pegada do inimigo, que faz você olhar o erro do nariz não é que eu juntei duas coisas, o erro do outro, ou o nariz sujo do outro, e não ver o teu. Então a questão da salvação é como que a maior teodiceia de Deus. É uma recuperação da sua glória. É a recuperação da sua glória no homem que ele criou. Por isso que em João 17, quando Jesus está a caminho da prisão, do Getsemane, da prisão e da cruz, ele faz aquela gloriosa oração no capítulo 17. Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Eu sei que para muitos é difícil ver como entender a glória de Deus na crucificação. Eu digo para vocês, é impossível separar a glória de Deus da crucificação. Mas também não é assunto para o momento. Então, tudo isso nós temos que ver. É algo que temos que entender. Essa grande teodiceia de Deus. Essa recuperação da sua glória. E é o que ele está fazendo. Esse é um caminho de glória. Ele está nos conduzindo à sua glória. Todos pecaram e carecem dessa glória. Então, não é uma vida pequena, não é uma vida medíocre, não é uma vida qualquer. A nossa conversão, a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa santificação, a nossa glorificação, em todo esse processo de Deus de redenção, é uma obra de glória. Então, nós não podemos achar que vida cristã é uma vida qualquer. É uma opção. A vida cristã não é opcional. A vida cristã é radical.
A vida cristã não é só uma